Todo ser que respira, não sei se vocês ouviram, mas o irmão Jalom reiterou o que havia dito. Está vendo quem manda ela mandou vocês sentaram. Está vendo? Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu sempre digo para vocês que a mensagem, toda mensagem que for pregada numa igreja, precisa ser uma mensagem bíblica. O pastor precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, senão ele não pregou. E a sua função, você que está aqui esta noite com a Bíblia aberta, você que está na sua casa, é conferir se aquilo que eu estou dizendo está na Bíblia. E eu preciso que vocês tenham paciência comigo esta noite, não porque eu vá demorar, mas é porque eu quero olhar para este texto de forma panorâmica hoje. E eu só vou concluir a mensagem domingo que vem. O que isso quer dizer, pastor? Que eu vou falar algumas verdades, algumas lições sobre felicidade, e domingo que vem o que devemos fazer, ou o que eu devo fazer, o que você deve fazer para que possamos ser felizes. Então hoje eu quero olhar para o texto de forma panorâmica e extrair 4 lições sobre a felicidade, amém? Vocês estão felizes, irmãos? Ô povo imorgado, misericórdia. Jantaram? Está explicado então. Ô Malu, você não jantou não, Malu? Então, terminar o culto, eu vou jantar na sua casa, viu? Está combinado? Mateus capítulo 5. Jesus aqui, ele está nos ensinando, ou nos dando a receita, o caminho para a felicidade. Eu vou pedir a Cris só que pegue esse livro aqui, por gentileza, Cris. Obrigado. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, diz o seguinte: acharam? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Isso. Bem-aventurados que choram, porque eles serão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão. Bem-aventurados os pacificadores, ou os que promovem a paz, porque serão chamados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão. Amém? 4 verdades sobre a felicidade. A mensagem ela vai ser bíblica, mas eu despertei para o tema quando eu comecei a ler este livro de Billy Graham chamado O Segredo da Felicidade. E óbvio, Billy Graham, ele não trouxe o segredo da felicidade baseado nos seus conceitos, nos seus ensinos ou no seu doutorado. Ele olhou para a Bíblia e ele aqui de uma forma expositiva traz alguns segredos para que possamos ter uma vida feliz. E eu quero lhe fazer uma pergunta, não precisa me responder. Você se acha, você se sente uma pessoa feliz, em especial nestes dias de pandemia, de isolamento, de distanciamento, dias de luto, onde estamos perdendo inúmeras pessoas? Mesmo em meio às labutas, às dificuldades, você se sente, você se acha uma pessoa feliz? A Rafaela vinha dizendo que a mensagem de hoje não é uma mensagem que vai alcançar o emocional, mas vai alcançar a sua razão. Você precisa entender, você precisa se esforçar para ouvir o que eu vou dizer. Porque felicidade não tem a ver com apenas sentimentos. Mas tá, eu quero olhar para Jesus. Quem foi que falou estas palavras, que subiu no monte e começou a dizer, bem-aventurados? Quem foi, irmãos? Olhem para o texto, versículo 1.
E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, estas palavras saíram da boca de quem, irmãos? Então está aqui o Rei da Glória, o ser mais feliz da terra, porque não há carência, necessidade alguma em Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é pleno, então Ele tem toda a autoridade para trazer ensinamentos sobre a felicidade. Mas pastor, o texto não fala de felicidade, fala sim. A palavra ou a expressão bem-aventurados no original é makarios, quer dizer bem-aventurado, quer dizer bem, quer dizer felizes. Então nós poderíamos substituir tranquilamente os bem-aventurados por felizes. Então Jesus aqui começa a ensinar sobre a felicidade, e a expressão é makarios, é felizes mesmo. Jesus é um modelo para termos uma vida feliz, amém, irmãos? Jesus é o modelo para termos uma vida feliz. O Dr. Billy Graham, ele vai dizer o seguinte: Jesus não precisou ter um estímulo externo para deixá-lo feliz, ele é por natureza feliz. Jesus não precisou de nada externo, de nada exterior para lhe fazer feliz. E eu queria olhar para Jesus, este que está dizendo estas palavras, e extrair as duas primeiras lições sobre felicidade. Vocês lembram que Jesus não teve uma vida folgada? Vocês lembram disso? Jesus nasceu numa estrebaria, não é isso? Um local emprestado, nem dele era. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele usou um jumento que nem dele era emprestado também. Jesus cresceu numa carpintaria, uma vida simples. Jesus foi rejeitado, foi caluniado, foi perseguido, foi açoitado, foi morto, e mesmo assim tem autoridade para nos ensinar sobre felicidade. Ele não teve uma vida, irmãos, sabe, de sombra e água de coco e rede, não. Ele teve uma vida simples e difícil. E mesmo assim, ele nos ensina sobre felicidade. Jesus tem, e ele é o próprio segredo para a felicidade. Olhando para ele, eu percebo que ele tem o segredo e que ele próprio é o segredo da felicidade. Olha o que ainda o Dr. Billy Graham vai dizer. Jesus viveu acima de todas as circunstâncias da vida e do medo do futuro. Ele se moveu com calma, com segurança, serenidade, através das mais árduas circunstâncias, até da morte. Então, a vida de Jesus me ensina sobre felicidade. E Billy Graham vai dizer que Jesus aqui apenas não está ensinando sobre felicidade. Ele está aqui narrando, olha, se você viver desta forma, você vai ser feliz porque eu sou feliz. Aqui Jesus está traçando, está dizendo alguns traços do seu caráter, de quem ele é. Ele está nos ensinando a sermos parecidos com ele. É óbvio que algumas expressões são dirigidas aos homens, mas na sua essência, Jesus está revelando quem ele é. Esse ser pleno, feliz, que não precisa de nada. Vocês lembram do que ele vai dizer em João capítulo 10, a parte B do versículo? Eu vim para que tenham vida e a tenham com... É do desejo de Deus que tenhamos uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida que traga prazer e satisfação de se viver. Lembram que o próprio Jesus, no capítulo 15, no verso 11 de João, vai dizer: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então, irmãos, quando eu olho para Jesus, sem antes entrar no texto, eu vejo que Jesus é o modelo de felicidade, sem ele ninguém é feliz. Então, a primeira lição que eu aprendo, só se ensina sobre felicidade aquele que tem autoridade para falar sobre ela. E Jesus, o ser mais pleno, o ser mais feliz, nos ensina sobre felicidade. A primeira lição que eu aprendo, irmãos, Jesus é o nosso modelo de felicidade. Sem ele, não seremos felizes. Me dói aos ouvidos quando alguém diz, eu não tenho Jesus e sou feliz. Não existe isso. Porque Jesus aqui, ele é o modelo. Ele é a própria pessoa que nos ensina a termos uma vida feliz.
e sem Ele ninguém é feliz. Quando a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, eu incluo tudo, incluindo ser feliz, incluindo viver, não há vida fora de Jesus. Então, irmãos, olhando para Jesus, e já entro no texto, eu começo a perceber que Jesus é o nosso modelo de felicidade, e sem Ele não seremos felizes. Então, se você se acha feliz, é porque você tem Jesus na sua vida. Se você acha que não é feliz, é porque lhe falta Jesus na vida. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais feliz eu... Me ajudem, irmãos. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais feliz eu serei, ou sou, tanto faz. Então, quanto mais perto de Jesus você está, mais feliz você é. Quanto mais distante de Jesus você está, mais infeliz você é. A felicidade reside em Cristo. Nos relacionemos com Ele e a encontraremos. A felicidade reside em Cristo. Nos relacionemos com Ele que a encontraremos. Então, quando você se relaciona com Cristo, quando você se envolve com a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, você consegue ser uma pessoa feliz. É por isso que eu digo, entregue sua vida a Ele, deixe-o governar, residir, conduzir sua vida. Olha, não serás imunes às labutas, mas serás feliz, amém? Você não será imune às labutas da vida, mas você será sim feliz. Porque quando eu olho para Ele, eu vejo que Ele é o padrão da felicidade. Ele é a própria felicidade e não há felicidade distante dEle. É por isso que eu preciso dEle para ser feliz, amém? É por isso que a música diz, sou feliz. Eu sou bom cantando com Jesus, não é isso? Eu deixo para vocês cantarem depois, tá certo? Melhor não. Então, irmãos, olhando para Jesus, vendo que Ele começa a ensinar sobre felicidade, bem-aventurados, macários, felizes, são estes. Eu olho para Ele em primeiro lugar e vejo, Ele é o padrão, Ele é o modelo para a felicidade. Não há felicidade distante dEle. Segunda lição que eu aprendo ainda olhando para Jesus, felicidade é imaterial e não é circunstancial. Eu vou repetir para você ouvir, felicidade é imaterial e não é circunstancial. Jesus viveu uma vida tranquila, irmãos? Viveu sim ou não? Ele queria descansar num barco. A tempestade veio, acordaram ele, nem tempo para dormir ele tinha. A Bíblia diz que ele não tinha nem lugar para reclinar a sua cabeça. Ele veio e carregou o pecado da humanidade. Então você acha que Jesus viveu uma vida folgada? Outra coisa, irmãos, ele é o dono de toda a riqueza, mas ele viveu uma vida o quê? Uma vida o quê? Humilde, simples. Jesus poderia não entrar num jumento, mas entrar num camelo, que seria a Ferrari daquela época. Poderia não entrar num pangaré, mas num cavalo de raça. Ele poderia nascer no palácio que ele quisesse. No palácio mais rico de Roma, ele preferiu nascer numa estrebá. Então, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu vejo que felicidade é imaterial e não é circunstancial. Na grande maioria das circunstâncias da vida de Jesus, ele estava passando por dificuldades, enfrentando problemas, atendendo gente, curando pessoas, dialogando, discutindo, debatendo com os religiosos. Jesus não teve uma vida folgada, irmãos. 3 anos de ministério foi suficiente para ele morrer na cruz por nós. Então, Jesus não teve uma vida materialmente falando milionária, sendo ele dono de toda a riqueza. Ele viveu na humildade, na simplicidade. Então ele me ensina, quando eu olho para ele e ele fala sobre felicidade, eu vejo, ele não está falando de coisa material, porque ele não viveu uma vida de luxo, mas de simplicidade, de muita simplicidade, de precisar mandar ir pescar para tirar dinheiro da boca de um peixe para pagar os impostos. Irmãos, está na Bíblia, não lê? A Bíblia diz que Deus, ele é espírito, e ele busca aqueles que o adoram em material, aonde? Em espírito e em verdade.
Felicidade, irmãos, é imaterial e não é circunstancial. Jesus não viveu uma vida luxuosa, Jesus também não teve uma vida folgada. E dizer assim, olha, hoje eu vou passar o mês de folga, hoje eu vou passar o mês sem atender ninguém, hoje eu não curo ninguém, hoje eu não converso com ninguém. E até quando ele se isolava, era para ter uma conversa com um pai, em oração. E até quando ele orava no jardim de Getsêmani, foi posto em agonia por causa dos nossos pecados. Então Jesus viveu uma tensão toda hora. Sabe, irmãos, ser feliz não tem a ver com estar tudo bem. Eu posso ser feliz mesmo em meio à luta, amém? Amém, irmãos? Eu posso ser feliz mesmo em meio às dificuldades, amém? Ainda que a figueira não floresça, eu posso ser feliz sim, porque o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. As coisas vão faltar, as dificuldades vão surgir, mas Ele estará comigo. Ele é a razão de eu ser feliz, Ele é a motivação da minha felicidade, Ele é o impulso que me faz sorrir toda manhã e me levantar e servi-lo. Ele é a razão da nossa vida, da nossa alegria. Mas eu queria agora de fato olhar para o texto. Eu extraí duas lições. A primeira, Jesus é o nosso modelo de felicidade. Sem Ele não seremos felizes. Quer ser feliz? Sem Jesus não vai não. Quer ser feliz? Sem Jesus não vai. Vai quebrar a cabeça, vai pular de igreja em igreja, vai fazer o que for. Sem Jesus não dá. Segunda lição que eu aprendo, felicidade é imaterial, irmãos. Você pode ser milionário e não ser feliz. Você pode ser a pessoa mais pobre de dinheiro e ser a pessoa mais feliz. Você pode ter a vida mais tensa, mais turbulenta e ainda assim ser feliz. Você pode viver na beira da praia, numa casa de praia, numa rede e ainda ser infeliz. Porque felicidade é imaterial e não é circunstancial. Mas eu não paro por aí. Eu queria agora que vocês olhassem para o texto comigo. Vamos olhar para o texto? Cris, quer tocar para o povo acordar? Pode tocar. Eu acho que quando toca o povo acorda. Irmãos, olhem para o texto e me digam qual alimento ou coisa terrena Jesus apresenta para sermos felizes. Olhem para o texto e tentem identificar qual alimento ou coisa terrena Jesus apresenta para sermos felizes. Vamos lá. Humildes de espírito, versículo 3. Os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguições. E a última tem a ver com a oitava, que é a nona. Sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vocês enxergam aqui alguma coisa terrena ou algum alimento terreno para que possamos ser felizes? Vocês enxergam, irmãos? Deixa eu perguntar. Humildade de espírito é algo material? É alguma comida palpável? Os que choram, é uma comida material? Chorar, irmãos? Os que têm fome e sede de justiça, é algo material? Não é, irmãos. Não é mesmo. Billy Graham, nesse livro, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, olha, eu não ganhei R$1, irmãos, para falar isso não. Ele vai dizer, olha, eu conheci bilionários nos Estados Unidos, bilionários, e eles chegaram para mim e eles disseram, inúmeros, ele não falou de um só, ele está usando no plural, nós não somos felizes, porque Deus não coloca coisas materiais para sermos felizes. Observe aqui, isso é um texto que Jesus ensina o ser humano a ser feliz, e ele exclui qualquer coisa material. Ele diz que conheceu uma grande famosa, uma grande modelo, de um corpo de se invejar, e que os homens desejavam seu corpo, as mulheres desejavam ter o corpo dela, e ela disse para ele, eu não sou feliz.
Ele conheceu empresários que chegaram a dizer: olha, eu posso comprar hoje a melhor casa nos Estados Unidos, o melhor carro nos Estados Unidos, e eu sou um homem miserável porque eu não sou feliz. Quando Jesus vai ensinar, Zilma, sobre felicidade, Ele não fala de nada material. Ele não fala de nada terreno. Eu preciso falar isso para vocês, tenham paciência comigo. Quando você foi criado, foi gerado, Deus colocou em você duas naturezas. Você tem a parte física, amém, irmãos? O corpo, você tem olhos, pernas, braços. Uns são mais bonitinhos, outros são mais feinhos, igual a mim. Uns falam mais, outros falam menos, mas basicamente todos nós temos um corpo físico. Mas nós não só temos a essência física, nós também somos espírito ou alma. Se você for tricotômico, ou se você for dicotômico, não vai importar. O homem, ele tem a parte física e a parte espiritual, metafísica, que não se toca, ok? E o seu corpo físico, ele deseja, ele tem apetites. Você come, você bebe, não bebida alcoólica, por gentileza. Você que é casado, tem desejo de ter relação sexual, não é pecado no casamento. Deus deixou o nosso corpo e Ele dotou o nosso corpo de desejos, não é pecado, tá? Mas assim como o corpo sente necessidade, o espírito, a alma também sente. E Jesus sabia que a alma não seria saciada com coisas materiais. É por isso que Ele aqui só traz coisas que não são desta terra. Se assim eu posso dizer mais uma vez. Mas acima de tudo, acima de qualquer coisa, a nossa alma, o nosso espírito tem sede de Deus. Irmãos, quando nós não suprimos as necessidades do nosso corpo, o que acontece? Tem alguém da área de saúde aqui? Samuel, você já concluiu o curso de educação física? Está quase, está dobrando o cabo da Boa Esperança. Dobrar o cabo da Boa Esperança é a morte, viu? Tá não, né? Então não balança a cabeça sem saber, viu? Já está concluindo o curso? Tá? Você já está treinando na academia, não é isso? Se a pessoa chega lá sem se alimentar bem, o que é que vai acontecer na academia? A desmaiar, não vai não? Passa mal, né? Não vai conseguir, né? Da mesma forma o nosso espírito. Se nós não alimentarmos, ele também vai passar mal. Ele também vai entrar em ruínas, vai cair. Só que nós vivemos, irmãos, num mundo materialista. Nós temos pessoas ricas, com bons carros, com boas casas, mas pobres espiritualmente falando. Eu conheço alguns jogadores, vez ou outra eu tenho contato com alguns deles. E eu vejo as vidas luxuosas. E também ouço os clamores da alma. A parte espiritual, irmãos, não se alimenta de bens terrenos. A parte espiritual não se alimenta de bens terrenos. O espírito não pode subsistir de bens. Pão e vinho não alimentam a alma. Lembram que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, que há uma luta entre o corpo e entre a alma, entre o espírito. E o que é que Paulo diz? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis ou o que queres. Há uma batalha, o alimento da carne é um, o alimento do espírito é outro. E quando Jesus começa a apresentar as bem-aventuranças, ele vai dizer: olha, para ser feliz, você não precisa de nada dessa terra. Você não precisa de nada dessa terra para ser feliz. Amém, meus irmãos? Giba, tem que esquentar o ar, viu? Bota o povo para suar agora, calor. Friozinho dá sono. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: felicidade é algo muito sério lá do céu, não da terra. C.S. Lewis vai dizer que felicidade é algo muito sério lá do céu, não da terra. A Madre Teresa de Calcutá vai dizer o seguinte: que felicidade é fazer a vontade de Deus com um sorriso no rosto. Não tem a ver com coisa material. Dostoiévski vai dizer que existe
no homem um vazio do tamanho de Deus. Na mesma linha, Pascoal vai dizer, há um vazio no homem, no formato de Deus. Jesus sabia disso, Jesus não chega para dizer, bem-aventurados são aqueles que têm riquezas, bem-aventurados são aqueles que têm carro, casa, mansões, bem-aventurados, e ele começa a falar sobre pobreza, mas não pobreza no sentido financeiro, pobreza espiritual. Aqueles que reconhecem seu estado de miserabilidade sem Cristo e que precisam dele para ser felizes. Irmãos, eu queria partilhar com vocês a terceira lição e já vou para a quarta para terminar e vocês ficarem felizes. Terceira lição: felizes são os que alimentam a alma e não os que acumulam coisas terrenas. Felizes são os que alimentam a alma e não os que acumulam coisas terrenas. Eu sempre falo sobre ele, um dos homens mais ricos, ou se não o mais rico, porque tem discórdia em relação a Jó. Dizem que Jó é mais rico do que Salomão. Aí eu não sei, eu não estava lá, nem tenho o zap dos dois. Mas o homem mais sábio experimentou de tudo e disse que era tudo vazio, que era tudo oco, vaidade. Então sabe por que você não consegue ser feliz? Sabe por que você não consegue viver uma vida feliz? Porque você está alimentando o seu corpo e não o seu espírito. Porque você tem coisas terrenas e poucas coisas espirituais. Felizes são aqueles que alimentam a alma e não os que acumulam coisas terrenas. Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você busca para conversar com Deus, para se relacionar com Ele? Quanto jejum você faz por semana? E Jesus está aqui dizendo isso. Olha, para ser feliz, não vou colocar nada terreno. Porque senão um vai ser mais feliz que o outro. Quem tem mais é feliz do que quem tem menos. Certa feita, Jesus contou uma parábola. Lucas capítulo 12. Jesus conta a parábola de um homem que juntou muita coisa, muito dinheiro, muito bem. E diz o seguinte, capítulo 12 de Lucas, os versos 16 a 20. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Eu tenho muito, não tenho onde recolher os meus frutos, guardar. E disse ele: farei isto, derrubarei os meus celeiros, que são pequenos, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, colocarei todos eles num só lugar, e direi à minha alma: alma, tens depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma. E o que é que se reservou para Deus? Você juntou as coisas físicas e as coisas espirituais você não tem. Então, irmãos, o caminho para a felicidade não é ter uma vida abastada de dinheiro. O caminho para a felicidade não tem a ver com coisa terrena, nada a ver. Jesus, ele é o nosso alimento eterno, amém, irmãos? João 6,50, este é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se alimente mais de Jesus, se alimente mais das coisas de Jesus, se você quer ser feliz, se você quer continuar sendo, me permita falar isso com muito respeito, com muito carinho, porque a expressão no original é isso, um miserável, um infeliz, é essa a expressão. Continue vivendo sua vida, se alimentando das coisas da terra. Continue vivendo sua vida achando que seu espírito não precisa dessas coisas. Continue vivendo sua vida achando que esse vazio dentro de você pode ser ocupado quando você passar no concurso, quando você fizer isso, não vai ocupar nada. Irmãos, eu falei para vocês que hoje eu vou olhar para o texto de forma panorâmica. Mas domingo que vem eu vou partilhar com vocês cada bem-aventurança dessa. E você precisa chamar alguém para poder eu concluir a mensagem. Terceira lição: felizes são os que alimentam a alma e não os que acumulam
coisas terrenas. Eu quero ir para a quarta lição e última. Olhemos mais uma vez para o texto. Jesus está ensinando o que aqui, irmãos? Sobre a... Me ajudem. Jesus está ensinando sobre a felicidade. Me ajudem, não é isso? E ele é o modelo da felicidade. Sem ele ninguém pode ser feliz. E ele mostra que felicidade é algo imaterial. E não é circunstancial. E nós percebemos que felizes não são aqueles que têm muita coisa, mas são aqueles que têm muita de Deus. Felicidade não tem a ver com o que você tem. Humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Vocês percebem aqui algum estímulo externo também para a felicidade? Vocês percebem algum estímulo externo para a felicidade? Não há nenhum estímulo, né, irmãos? Felizes são aqueles que são tudo isso aqui, que conseguem pelo menos uma vez por semana ir à praia, para a beira da praia, botar os pezinhos na areia. As pessoas estão dentro de casa, infelizes, não é por causa da pandemia não, é porque as pessoas não sabem se relacionar com Deus dentro de casa. As pessoas estão em crise, não é porque a pandemia colocou as pessoas em casa, é porque a falta de Deus coloca as pessoas num lugar de infelicidade. Não há estímulo externo nenhum para a felicidade, irmãos. Eu não preciso ter para ser feliz. Eu preciso ser para ser feliz. Amém, irmãos? E não há estímulo algum. Não, tudo bem, você precisa ser isso aqui tudinho e pelo menos a cada 15 dias ter um final de semana de folga em casa. E é importante o descanso, é bíblico, tá bom? Não há estímulo nenhum externo para a felicidade. O mundo está perdido, caindo de cabeça para baixo, buscando a felicidade onde não pode encontrar. Os crentes estão perdidos, buscando felicidade no local onde não pode encontrar. Buscando estímulos, segundos de prazer, de sexo, para viver a felicidade e não vai viver nunca. Deixa eu ler alguns textos sobre Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Jesus estava com fome. Irmãos, quer estímulo maior para comer? Qual é o maior estímulo, Ceissa, para comer? A fome. Não, se eu estou com fome, eu quero o quê, irmãos? Gabi, se eu estou com fome, eu quero o quê? Comer. Não. Jesus está com fome, 40 dias. Aí o diabo oferece o quê para ele, irmãos? Oferece o quê, irmãos? Vocês não lê Bíblia não, é? Pão. Capítulo 4 de Mateus, versículo 4. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, não precisa de estímulo, mas de toda a palavra de Deus. Vocês estão alimentando a carne de vocês e sacrificando o espírito, a alma que está dentro de vocês. É por isso que nós temos pessoas infelizes. É por isso. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida. A mulher ali foi buscar água porque estava com sede. O estímulo para beber água é a sede. Ela estava para buscar água ali. Jesus lhe oferece uma outra água que a alma estava precisando. Jesus olha e percebe que o que o homem precisa para ser feliz está dentro. Eu sou feliz, irmãos, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, amém? Você é feliz não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pegue um carro e coloque dentro de você, se cabe, uma Ferrari. Pegue uma mansão ou um apartamento aqui, uma cobertura aqui de 5 milhões e coloque dentro de você, se vai suprir? Vai não, querido. Você vai ter dificuldade para pagar o condomínio, que é caro, condomínio de uma coberta dessa. João capítulo 4, verso 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer
a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus sabia da necessidade do alimento espiritual, coisa que nós não sabemos. Quero finalizar. Quem lembra do salmista Davi? Quem lembra do salmista Davi? Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como o cervo, como a corça, brama ou anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Deus. O clamor que tem na sua alma, a infelicidade que há dentro do seu coração, quando você está sozinho, sozinha, só pode ser suprido com Deus. Quando você está sozinho no seu quarto, e ninguém fala com você nas redes sociais, não responde suas mensagens no WhatsApp, e você se sente sem ninguém, esse vazio, só quem vai suprir é Deus. Ninguém mais vai suprir, pai, mãe, esposo, esposa, ninguém. E o salmista continua no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, a minha alma tem sede de Deus. Já falei para vocês, que a garganta que o salmista fala que anseia por água, é nefesh, é vida, é o sopro. Ele diz, olha, se Deus não estiver em mim, eu não tenho como viver. Quero finalizar, irmãos, quarta e última lição. E aí sim, domingo que vem eu vou entrar no texto e olhar detalhe por detalhe. O segredo da felicidade está em Deus, na sua palavra, nas bem-aventuranças, amém? O segredo da felicidade está em Deus, na sua palavra, nas bem-aventuranças. Não precisa responder, quer ser mais feliz? Busque mais a Deus. Quer ser mais feliz? Seja humilde de espírito. Humilde de espírito, já falei. Eu não posso pregar, porque senão eu vou pregar domingo que vem. É reconhecer que sem Deus você não é feliz. É dizer, Senhor, eu sou miserável sem o Senhor. É isso que diz respeito à humildade de espírito. Olhem aqui para mim, por gentileza, um soberbo não é feliz. Um orgulhoso não é feliz. Um vaidoso não é feliz. Vaidade no sentido pejorativo, não no sentido de se organizar, de cuidar, não é nesse sentido, mas o vaidoso, ele não é feliz. Os que choram, quer ser feliz, irmão? Chore mais, se derrame mais aos pés do Senhor, seja mais sensível. Essa casca, essa capa grossa aí, de que você não serve de nada para Deus. O próprio Jesus chorou. O próprio Jesus chorou. Quer ser feliz? Seja mais manso. Sabe esse homem iracundo, essa mulher iracunda, ou que perde a paciência, meu Deus, trata a minha vida, eu sou um dos... Não parece, né, irmãos? Vai conviver comigo. Vai viver lá em casa para você ver. É minha dificuldade, paciência. Uma pessoa iracunda não é feliz não, irmãos. A ira rouba a felicidade. Rodolfo, eu falei isso há pouco tempo lá em Bebedouro, hoje eu preguei lá. Eu estou a cada dia mais me frustrando com os púlpitos batistas. Porque as pessoas insistem em associar felicidade as coisas terrenas. As pessoas insistem em associar a felicidade às tempestades. Eu passo por tempestade e continuo sendo feliz. E quando ela passa, eu me regozijo mais ainda, porque Deus me fez passar por ela. As pessoas lutam para que as tempestades, elas não alcancem suas vidas. É impossível, vai alcançar sim. Os pastores insistem em pregar que felicidade, que satisfação está associada a uma vida boa financeiramente. Eu estou frustrado a cada dia que eu assisto uma pregação de um pastor de renome. Eu digo, esse cara deixou de ser pastor e de pregar a Bíblia. Ele agora está falando autoajuda, mas não ajuda do alto. A tempestade pode vir, meu irmão, e nós continuamos felizes. As dificuldades, elas vão surgir, vão alcançar nossa casa, vamos perder entes queridos, mas ainda continuamos felizes, porque Jesus é a razão da nossa felicidade, amém? Quer ser feliz, irmãos? Quero, pastor. Tenha fome e sede de justiça. Não faça, não comungue com a injustiça.
mas valorize a justiça. Quer ser feliz? Seja misericordioso. Quer ser feliz? Seja limpo de coração. Seu coração maquina o mal, pensa mal do outro. Quando Davi pecou, ele pediu o que novo a Deus? Quando Davi pecou, ele escreveu o Salmo 51, no versículo 10 ele pediu: cria em mim, ó Deus, o que é puro? Coração. Porque ninguém vai ver Deus com coração impuro. Quer ser feliz? Seu coraçãozinho, tem que trabalhar ele, amigo. Quer ser feliz? Seja pacificador. Promova a paz. Gosta de uma confusão? Gosta de um disse-me-disse, de uma fofoca? Você não é feliz, não. Uma pessoa fofoqueira não é feliz, é infeliz. E ainda quer tirar a felicidade dos outros. Quer ser feliz? Sofra perseguição em prol do Evangelho. Deixem falar mal de você em prol do Evangelho. Deixem mentir, deixem caluniar. Quero orar com vocês. Queria muito dizer para vocês que a partir de hoje, ninguém mais vai passar por dificuldades. E a partir de hoje a felicidade chegou na sua casa. Não posso dizer isso, não. A felicidade tem nome, é Jesus, amém? E Ele faz você feliz em qualquer situação. Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu te louvarei. Como disse o salmista, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. As coisas vão faltar. 4 lições sobre a verdade. Jesus é o nosso modelo, sobre a felicidade, perdão. Jesus é o nosso modelo de felicidade. Sem Ele, não seremos felizes. Entregue sua vida a Jesus. A mensagem, ela não precisa tocar o emocional. Ela pode tocar o coração, a razão. Você entendeu a palavra pregada. Só com Jesus você é feliz. Felicidade é imaterial e não é circunstancial. Quantas pessoas conseguem tudo o que queriam conseguir, conquistar? Carro, casa, casamento. Serve caviar no casamento. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Eu não escuto a música, tá, irmãos? Nunca vi. Sei nem o que é. Eu sei o que é, estou brincando. Mas não comi, não. Consegue tudo e quando chega lá no topo da vida diz: não sou feliz. Porque deixou o principal, que foi Jesus. Deixou o principal, que foi Jesus. Felizes são os que alimentam a alma e não os que acumulam coisas terrenas. E por fim, o segredo da felicidade está em Deus, na sua